Todo louvor entregamos a Ti. Estamos aqui reunidos nessa noite para Te exaltar, para Te engrandecer. Tu és o amado da nossa alma. A Ti buscamos, a Tua presença buscamos, Pai. Que o Senhor venha com a Tua presença maravilhosa nessa noite e ministre nosso coração. Amém? Aquele que crê que o Senhor vai ministrar o teu coração, pode aplaudir Ele com bastante assunto. A toda maldição que viria sobre a terra e que muitos daqueles ali viveram essa maldição. Oferece uma restauração. Isaías, quando ele começa a falar de deserto, vocês vão entender, eu só estou fazendo um pequeno resumo. Ele começa a falar de deserto, ele começa a falar de terra seca, mas ele leva o povo a entender que quando nós servimos a Deus, que quando nós abrimos mão do pecado, o Senhor vem com mão poderosa e faz o milagre. Amém? Então, por isso que nós pregamos a palavra, por isso que nós insistimos tanto, para que as pessoas tenham conhecimento. E a própria palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, por que prega 2 horas? Por que prega? Porque pregar, quem já pregou um prego? É até aprofundar, assim como a canção que estava sendo cantada. A gente quer ter raízes. Como que nossas raízes vão ser profundas? Como que nós vamos conhecer a palavra? De que forma nós vamos conhecer a palavra se não formos imersos nela, se nós não estivermos embebedados na palavra do Senhor? Então, essa noite, nós vamos estudar essa profecia desse profeta Isaías, que é um dos melhores livros para mim na Bíblia, o livro do profeta Isaías. E se vocês tiverem vontade de conhecer mais profecias acerca do que virá e acerca do que já aconteceu, ele fez muitas profecias ainda que virão e fez algumas que já se cumpriram. Então você está lá na sua Bíblia, quem tem a Bíblia, está lá depois de Salmos, você estuda esse livro, é maravilhoso. Vamos começar então, William, pode botar, você vai botar isso, 1 e 2. Vocês podem acompanhar por aqui. Eu vou falar talvez alguma palavra, alguma coisa que não esteja aqui. Porque eu vou ler o versículo e eu já vou dar uma complementação em cima dele. Então nós vamos começar. O deserto e a terra ressecada se alegrarão. E florescerá. Quer dizer que nascerá flores no deserto. O deserto abalado, seco, ressecado, que não nasce nada, uma terra sem vida, florescerá. O deserto não é apenas um lugar físico, mas o símbolo da esterilidade e da ausência de Deus. A promessa de florescimento é uma reversão completa à sequidão. Amém? Estamos no primeiro. Segundo, haverá glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. A glória de Deus se transformará. A glória de Deus transformará toda a criação. E não é só para ser bonita, não é que vai ter um fim em si mesmo. Não vai ter flores no deserto para que acabe a história, mas para que nós venhamos florescer. Nós não estamos falando só de um lugar de terra seca. Nós estamos falando de corações. Nós estamos falando de pessoas que não floresceram. De pessoas que têm muita dificuldade de florescer, de brilhar, de se alegrar. É disso que nós estamos falando também. A transformação da criação serve para revelar a presença divina de Deus. Porque a gente pode vir aqui e ler a Bíblia para vocês e contar uma história para vocês e ela não passar de uma história. Mas quando tem Deus, quando o Senhor Deus está junto, há uma revelação ao teu coração. Você é comovido, você é tocado por aquela palavra. Amém? 3. Fortaleçam as mãos dos cansados
e firmem os joelhos vacilantes. A palavra nos diz em outro texto que toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. E aqui nós estamos dizendo, fortaleça. Vocês que conhecem a Deus, diz para a pessoa que está do teu lado aí. Fortalece as tuas mãos, dobra os teus joelhos, ora ao Senhor. No tempo, na estação da colheita, no momento certo, o Senhor virá com mão forte e florescerá o teu deserto. O deserto é teu, eu não quero ele para mim. Cada um já tem o seu, amém? Você que sabe aonde que você está precisando de uma intervenção. E é lá que o Senhor vai intervir. 4. Digam aos animados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Seu Deus virá e salvará. Aqui nós temos também uma outra promessa do Senhor, que é uma promessa de salvação futura. Não tenham medo, o Senhor virá e nos salvará. E continua. Eu poderia cantar, se o dia eu quisesse me acompanhar, nós poderíamos cantar este capítulo todo maravilhoso. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos do surdo. Milagres físicos apontam para realidades espirituais. E Jesus nos mostra muitos milagres na vinda de Jesus. Talvez lá na época de Isaías pregou anos antes de Jesus, pregava sobre a vinda de Jesus. Talvez os milagres, como era um povo muito idólatra, um povo que deixou de amar a Deus, não houvesse milagres mais naquele tempo. Mas quando Jesus veio, Jesus trouxe o divino para a terra. E ele trouxe essa manifestação dos milagres. Que nós hoje nós carregamos essa presença de Deus. Nós carregamos obras maiores farão. Tem pessoas que querem orar por mortos, querem orar por cura, para que crie um braço onde não tem braço, que os cegos voltem a ver, os surdos voltem a ouvir. Amém? Nós queremos assistir, nós queremos ver o poder de Deus agindo. Mas nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar no poder de Deus. E que muitas vezes nós acreditamos em outras coisas e deixamos Deus de lado. Voltando, Deus mandou Jesus, Emanuel, o Deus conosco, para que nós pudéssemos assistir os milagres dele. Então, não é nossos, hein? Amém? Não são nossos milagres. São milagres que o Senhor nos usa sobre as pessoas. Então, se abrirão os olhos de Javali. É o 6, então, agora. Socorro. Colou, eu acho. 6. O coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas jorrarão no deserto, de riachos no ermo, no lugar que não tem nada, gente. No lugar que não tem nada. É um solo seco. Eu nunca fui no deserto, eu não conheço o deserto. Quem já foi deve saber como que é aquilo lá. Mas a gente conhece quando tem muita seca, a gente conhece o solo seco, né? Imagina um deserto que não tem chuva e que é um tórrido, nem sei dizer que palavra que eu vou dizer, para expressar a sequidão de um deserto. E lá, nesse lugar, brotará rios de água viva. E aquele que não tem uma perna, vai crescer a perna. O que não tem o braço, vai nascer o braço. E aquele que não pode falar, vai falar e vai cantar e vai adorar o Senhor. A alegria não é apenas uma emoção, mas é a resposta natural à presença restauradora de Deus. Vocês imaginem uma pessoa que não enxerga e que passa a enxergar. Vocês imaginem uma pessoa que tem os olhos e não vê. Tem os ouvidos e não ouve. E o dia que acontece a descoberta da luz, e que a gente ouve aquilo que é falado, aquilo que o Senhor nos fala,
A alegria que está no nosso coração. Tanto pode ser espiritualmente como fisicamente. A alegria invade o nosso coração. E é isso que Deus está prometendo através do profeta Isaías. 7. A areia ardente se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Uau! Uau, gente! Fontes borbulhantes. Quem já tomou banho em águas termais sabe, que já se lavou. Que delícia que é tomar banho naquela água quentinha. Imagina nascer no meio do nada uma fonte de água borbulhante. Isso é o que os nossos olhos vão ver. 8. E ali haverá um caminho que será chamado de caminho santo. É exclusivo para os redimidos no Senhor. Diferente de estradas imperiais romanas ou persas, esse caminho não é para o poder político, mas para uma peregrinação santa. Nenhum impuro passará por ele. Há uma linguagem de santidade e não de elitismo. Tem um caminho que o Senhor está preparando para aqueles que confiam nele, aqueles que creem que ele nos salvará. E esse caminho é um caminho de santidade. Não é um caminho de conhecimento pessoal. Não é um caminho de políticos de poder. Não. É um caminho de santidade. Quando eu escolho santificar minha vida, quando eu escolho santificar minha casa, santificar meus filhos, nós vamos fazer esse caminho, nós vamos trilhar por ali. Nesse caminho não haverá leão, não haverá nada peçonhento, nada. Não haverá nada disso, porque o Senhor estará conosco, nos guardando dia e noite. A inimizade entre entre homens será superada. A dor será superada. Os conflitos serão superados. E o 10, e os resgatados do Senhor entrarão em Sião com cânticos de alegria perpétua. E os resgatados do Senhor voltarão para a casa dele e virão a Sião, que é a cidade de Deus, com júbilo, com alegria eterna, e haverá sobre suas cabeças gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá toda tristeza e gemido. Amém? A introdução básica boa, né? Então você não precisa ter medo. Porque se hoje você está passando por uma tribulação, se hoje você está enfrentando um deserto, é hoje. As promessas de Deus são para todos aqueles que conhecem, que ouvem e que acreditam. Aí não é no coração, não é quando a gente ouve a palavra, ela não tem que ir para o coração, ela tem que ir para a mente. Porque o coração é enganoso, o coração nos engana, o coração nos trai, mas a nossa mente e a palavra do Senhor e a fidelidade poderosa de Deus jamais mentirá. Então você tem que acreditar. Eu quero te perguntar, você acredita em Deus? Você acredita que Deus pode mudar o destino? Que Deus pode fazer com que nasça correntes de águas vivas no deserto? Você acredita que o Senhor pode se mover do alto e sublime trono e vir aqui nessa noite fazer um milagre na tua vida? Então você vai receber. Então não está pego em nada, você vai receber um milagre. O propósito dessa palavra é desafiar você a acreditar no poder de Deus. É mostrar o que Deus pode fazer, o que Deus já fez. E muito ainda fará por nós. Muito ainda. Então o deserto, né, representa esse lugar de escassez e muitas vezes é o lugar que a gente está. Em determinadas fases da nossa vida, nós passamos por milagres. Mas não tenha medo. Porque o milagre, o deserto que o Senhor te colocou, Ele vai te tirar. Amém? Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Nenhum pai, nenhuma mãe fez um filho para botar de castigo e deixar passar fome e deixar morrer. Os pais, bom,
90%, tá? Falando pais, pessoas normais. Não estou falando de abuso. Nós amamos tantos filhos que nós morremos para as nossas vontades, para que as vontades deles aconteçam. Amém? Pai e mãe normal, qualquer um de nós faz isso. Imaginem Deus que nos criou. As mulheres geram os bebês. Quantos meses? 2. Olha aqui, Michele, olha. Que coisa mais linda. Nós geramos, mas e Deus que fez assim, ó. Pá! E nasceu Adão. Criou Adão. Não nasceu, né? Criou Adão. Depois, pá! A Eva que fez toda a coisa, né? Imagina que ele não fez Adão e Eva para passar fome, para ter vida triste. Fez Adão e Eva para ter uma vida abundante no paraíso. Não existia deserto no jardim do Éden. Não existia dor no jardim do Éden. Não existia boletos vencidos no jardim do Éden. Não existia traição. Não existia roubo. Existia a família e a presença de Deus. Existia o homem, a mulher, que seriam fecundos e dominariam toda a terra e encheriam a terra, e a presença de Deus sobre eles, de dia e de noite. Assim como aquele povo que atravessou o deserto por 40 anos, o deserto não está repetindo, não trancou a rotação. Eu quero que você grave isso. Eles tinham a presença de Deus manifestada todos os dias. De dia eles tinham uma nuvem de glória cobrindo eles no deserto. E à noite eles andavam, e à noite no acampamento deles tinha uma fogueira da presença do Senhor. Deus cuida em todos os detalhes. Quando nós nos rendemos ao Senhor, Deus cuida de nós todo o tempo. Amém? Quero falar de 3 momentos especiais dessa palavra para afirmar mais o teu coração, para te dar mais a certeza, confirmação do que eu estou falando para vocês. O deserto transforma o cenário, mas Deus muda o deserto. No dia mais seco, no dia mais triste da nossa vida, o Senhor vem e muda a história. Ah, mas não é assim. Sim, pode não ser na mesma hora, pode ser no mesmo instante. Mas a mão poderosa de Deus vem sobre nós e muda aquela história. A nossa dor, logo adiante, passa a ser um testemunho. O sofrimento presente traz um peso de glória no futuro. Ah, só para ti. Eu estou no deserto ainda. Mas o peso de glória que vem sobre a nossa caminhada, nada se compara a isso. Amém? Então, descrevendo, né, que o Senhor, o deserto é ruim, é feio, mas Deus, que é o dono de tudo e criou inclusive o deserto, ele muda esse cenário. Quando o Senhor intervir sobre a tua vida, você vai saber, porque você vai florescer. Ah, Deus não está fazendo nada. Pode até não estar fazendo. Pode até você não estar vendo com os teus olhos, mas as tuas raízes estão se aprofundando. O florescimento vem pela ação sobrenatural de Deus. Não pense nenhum de nós que nós vamos florescer perpetuamente sem a mão do Senhor. Nós podemos florescer por um tempo, mas para nós florescermos perpetuamente, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor. Que Ele que é o verdadeiro pilar, Ele que é o verdadeiro dono de todas as coisas. E quando nós
coincidimos, quando nós colidimos com a vontade de Deus, uau! Se muitas coisas ainda não aconteceram, é justamente porque você ainda está sendo preparado por Deus para a grande tarefa da vida, que é muito linda. Muito linda. Nós todos temos muitos motivos para agradecer, do jeito que nós estamos. Sem o grande, poderoso, grande lá, milagre que nós queremos. Todos nós temos motivos para agradecer. O florescimento de Deus é sobrenatural. Deus é especialista em gerar vida onde há esperança. Quem não persevera, quem não tem fé, não tem perseverança, e quem não tem perseverança, não tem esperança. Nós temos que ter esses princípios muito arraigados no nosso coração. Porque senão nós não vamos atingir. Quem sai de carro, liga o carro, quer ir para Nova Zelândia, daqui de Encruzilhada, quer ir para Nova Zelândia. Daí, nem sei onde é que é Nova Zelândia. Não vai ir, né? Não vai. Eu não sei onde é, mas eu sei que não vai ir. Por quê? Porque tem que ter um planejamento. Primeiro nós temos que fazer na nossa mente. Bom, eu quero ir em Santa Cruz. Bom, eu sei, pai, eu sei ir em Santa Cruz. Eu vou ligar meu carro, vou chegar ali. Tá, posso chegar até mais longe um pouquinho. Mas nós temos que planejar. Nós temos que planejar a viagem da nossa vida. A nossa vida é uma caminhada. A nossa vida é um escolher um destino. Todos os dias você acorda e você escolhe. Eu vou ficar chorando na terra seca ou eu vou olhar para as promessas que eu tenho de Deus? Eu vou ficar chorando, olhando as minhas limitações, aquilo que eu não consigo fazer, meus boletos. Ai, que eu briguei com minha mãe, meu marido, parará, parará, parará. Ou eu vou olhar para o consumador da minha fé. E aí você começa a tua jornada planejada. Aí você vai chegar, pode sim chegar na Nova Zelândia, não tem problema. Porque você vai planejar e o Senhor vai abençoar. Você vai conversar, Senhor, a tua vontade é essa? Eu quero fazer a tua vontade. O Senhor vai comigo nessa viagem para Nova Zelândia? Aonde que é Nova Zelândia? Alguém fala? Ninguém? Não sei. Ah, deve ser naqueles lugares frios mesmo. Olha, Catius, por favor. Gente, quando Deus entra no cenário, aquilo que parecia impossível de nós irmos à Nova Zelândia de carro, tá? Porque Ele é poderoso. Ele que fez todas as coisas. Um deserto não é o fim. O deserto é um processo transformador na tua vida. Se você ainda está passando por alguma dificuldade, coisas que eu não estou entendendo, é porque o Senhor está trabalhando. Se você entregou a tua vida a Ele, tá? Bem claro. O Senhor trabalha para quem nele confia, está comigo de noite e de dia, ergam suas mãos, sua bênção chegou. O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Então não adianta você vir aqui na igreja segunda-feira e não ter fé. Porque daí Deus vai agir na tua fé. O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus age naquilo que nós acreditamos que é possível que Deus faça. Seguindo, está quase perto do fim. O deserto prepara algo maior. Deus usa processos difíceis para gerar um crescimento espiritual. O resultado final é a alegria e a glória. O deserto não termina em dor, mas em celebração daquilo que Deus fez. Amém? Dê glória a Deus se você está passando pelo deserto, porque amanhã você vai celebrar a obra maravilhosa de Deus sobre a tua vida. E eu vou dar evidências do que eu estou falando, para você não pensar que eu estou falando bobagem. O deserto não é um lugar de derrota, mas de preparação. Deus conduziu Moisés ao deserto de Midian, onde foi preparado por 40 anos
e depois ele voltou e ele fez outra caminhadinha de 40 anos. Não diga que está demorando o teu processo. Deus sustentou Elias no deserto, fortalecendo-o para continuar sua missão. Deus prometeu falar ao coração do povo no deserto, preparando para a renovação. Deus conduziu João Batista ao deserto, preparando como voz que clama antes que o Messias viesse. Jesus foi levado ao deserto para ser provado e preparado antes de iniciar seu ministério. Deus usou o deserto na vida de Paulo, preparando antes mesmo de enviá-lo às nações. Deus usa o deserto para formar, fortalecer e alinhar seus servos ao propósito. E Deus pode estar contigo hoje nesse deserto, te preparando para uma grande obra. Diga, eu vou florescer. Não é porque eu quero, querido. É porque Deus quer. É porque você acredita que isso vai acontecer. Então, vamos encerrar. Não sei que tempo eu falei. Eu falo bem rápido. O deserto não é o fim. O deserto não define tua personalidade. O deserto não define quem tu é. O deserto é apenas um degrau na escada. É um dia. Quando você olhar para trás, quando você for testemunhar, quando a tua dor virar um testemunho, você vai até esquecer a maioria das coisas, das dores que você passou. Porque a alegria da vitória é tão grande que aquilo que passou... Agora eu olhei para a Michelle e me lembrei do parto. Se fosse tão ruim ganhar filho, as mulheres teriam mais de um filho? Não, né? Nem teria, né? Porque uma ia dizer que é bem ruim, e é bem ruim, e é bem ruim, e as mulheres não teriam mais filho. Mas a alegria de tu segurar o bebê apaga toda a dor. Não tem alegria melhor no mundo, os homens não vão saber disso, de que ganhar um bebê, gerar uma vida. Amém? E tem um deserto na gravidez. Gravidez não é brincadeirinha. Gravidez é algo forte, sério. E aí chega um momento que vai florescer. Aquele processo floresce. E você agarra teu bebezinho no colo. Deus continua trabalhando sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, ele não passou a ser mentiroso. A fidelidade dele é tamanha sobre as nossas vidas. O que falta é nós crermos verdadeiramente num Deus poderoso. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar pelo poder de Jesus, o poder de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Agora, depois desse temporal, mandei mensagem para minhas gurias. E aí, todo mundo bem? A Rebeca me mandou uma foto que ela estava na academia e caiu o telhado. Era esse tipo de telhado aqui. Não sei o que era. Em cima devia ser zinco também, né? Caiu o telhado da academia. Filha, livramento do Senhor, tá bem? Já tomou banho, já foi para a faculdade. Adianta nós ficarmos de coração na mão. Eu podia ficar vomitando em casa de ansiedade, sem saber o que estava acontecendo. Só não tomei mate, que os gringos estavam tomando mate na hora daqueles raios. Eu não tomei mate. Mas eu confio, eu entrego a Deus todos os meus dias. Minha casa, minha colheita, eu entrego a Deus. Eu sei que no tempo certo, Ele vai fazer florescer. Mas eu tenho certeza também que a mão dele é sobre nós. É sobre mim, é sobre ti. Todos os dias. Deus não é bipolar, Deus não é ansioso. Deus não te dá hoje para tirar amanhã. Não. Aquele que nos guarda não dorme. Você tem que acreditar nisso. Você tem que sair daqui com essa alegria, com essa graça do Senhor sobre o teu coração. Continue confiando mesmo no deserto. Continue, permaneça firme, declarando as vontades de Deus sobre a tua vida. Eu nasci para ser forte, eu nasci para ser guerreira, eu sou uma vencedora. Não importa o que está acontecendo, não importa o deserto que eu estou passando, eu vou vencer as minhas tribulações. As minhas pequenez, as minhas dores não são quem eu sou.
Eu sou filha preciosa do Senhor. Você também é. Você tem que declarar dessa forma que você é precioso. Você é projeto de Deus. Deus não te criou para ser um fracasso, para ficar sofrendo. Deus te criou para ser vitorioso. Você vai encher o teu barquinho de convertidos, de pessoas que você evangelizou, e você vai chegar lá na frente de Jesus e vai entregar essa chave e vai dizer: Jesus, esse barco aí todo atrás de mim foram as pessoas que eu falei do teu nome. Foram as pessoas que eu paguei um preço em oração, clamando por elas. Eu me dediquei e eu trouxe esse barquinho e eu te entrego hoje. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. E nós chegaremos na frente do Senhor e nós vamos nos render a Ele e dizer: Senhor, eu fiz essa obra aqui. Nós vamos passar por esse caminho santo e vamos nos apresentar sedentos pela presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Leve na célula perguntas voltadas a essa palavra. Mais importante que você vir ao culto é você entender a palavra. A Bíblia. Quem é que está? Me empresta a Bíblia. Me empresta ali, por favor, Nelson. Me alcança, ele tem uma Bíblia ali, ó. Ela me empresta, Jada, me empresta. De nada adianta nós termos essa Bíblia aqui bem bonita, que eu gostei bastante, né? E ela estar assim lá na nossa casa, ó. E nem aberta no Salmo 23. Também não adianta. A Bíblia tem que estar na mente. Amém? Na mente. A Bíblia é um conhecimento que transforma vidas. O poder de Deus, o conhecimento da palavra de Deus te transforma. E a tua vitória vai chegar. Porque não é promessa minha, é promessa de Deus. E Deus é fiel para cumprir. Eu quero que você repita assim comigo. Quando Deus agir, forte. Quando Deus agir, eu vou florescer. Repita. Quando Deus agir, eu vou florescer. Quando Deus agir, eu vou florescer. E até lá, eu vou estar firme, inabalável, com raízes fortes nele. Amém? Vamos orar então. Uma palavra abençoada, uma palavra do Senhor. Deus amado, fecha teus olhos, queridos. Fecha teus olhos. Senhor, nós viemos aqui nesta noite buscar a tua presença, buscar entendermos mais de ti. Precisamos do teu toque sobre as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe sair daqui como chegamos, mas que o Senhor venha se mover sobre cada um dos teus filhos, enchendo eles com a tua presença, enchendo eles com as sementes que frutificarão e que florescerão, Senhor. Assim como a tua promessa fala, Senhor, que o deserto florescerá. Assim também, Pai, que nós venhamos florescer em Ti. Que nós venhamos abrir a nossa mente para a Tua palavra, que nós venhamos entender as Tuas palavras. E que tudo aquilo que se move em nós seja a Tua vontade, Pai. Evita, tira de perto de nós aqueles amigos que não falam de Ti, aqueles amigos que debocham de Ti. Nos afasta do caminho perverso, da roda dos escarnecedores, e nos leva a um lugar de águas tranquilas, um lugar onde o Senhor está, um lugar onde a tua presença é constante, Senhor. Cada um dos teus filhos está aqui rendido
essa noite. Coloca a mão no teu coração, querido. Se você tem alguma doença, se você tem alguma dor, bote a mão também, se você pode. Eu vou estar orando agora. Senhor, o Senhor cura, o Senhor faz milagre, o Senhor é quem opera. E agora, em nome poderoso de Jesus, que a tua igreja seja curada. E aquele que está ouvindo também, depois nos vídeos, sejam curados, Pai. Porque o teu amor é o mesmo, a tua fidelidade é a mesma, não mudou nada. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aquele Deus que se moveu sobre várias situações, ainda se move sobre aqueles que confiam nele. Amém? Estás aqui. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho num deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é